Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Descomplicando o Fluxo de Caixa. É um prazer estar aqui com você. A gente vai ter aí um tempo onde vamos discutir um tema que é delicado, né, importantíssimo e que faz total diferença dentro da empresa, ok? Para a gente começar, eu quero falar rapidamente quem sou eu, né? Eu sou contador, sou bacharel em contabilidade, pós-graduado em Gestão Estratégica Empresarial, diretor técnico na Lucro Max Contabilidade, né? Sou consultor empresarial, instrutor de cursos, principalmente ali na área administrativa, então gestão financeira, gestão de compras, estoque, e sou membro do CRC Jovem, né? Atualmente coordenador adjunto. Então, seja muito bem-vindo. Esse é um curso que a gente vai desenrolar um tema interessante, uma metodologia, uma forma de fazer a previsão, principalmente a previsão de fluxo de caixa. Então vamos começar então com uma situação bem interessante que é pilotar um avião não se faz com amadorismo. Eu quero que você rapidamente pense comigo. Como é que você, né, sendo uma pessoa leiga em questão de voo, né, o que que você me diria? Você teria tranquilidade de pegar ali e ficar no lugar do piloto? Provavelmente não, né? E, de fato, eu preciso de um profissional, uma pessoa que entenda, né, que aprendeu de fato, que atuou, que está, né, que teve um mentor passou os passos necessários para aprender a andar de avião. E é interessante que para o financeiro a analogia serve igual, né? Muitas vezes a gente vê dentro da empresa sendo colocada pessoas sem experiência, sem capacidade financeira, e isso com certeza reflete no resultado final da empresa, né? Muitas pessoas não sabem, por exemplo, o que é um fluxo de caixa, como fazer uma boa administração do contas a pagar e a receber, não sabe o que é um capital de giro, não entende de indicadores e aí acaba acontecendo o quê? Tendo problemas no financeiro, né? Não consegue se antecipar a problemas, não consegue resolvê-los com maestria e aí isso acaba impactando enormemente a empresa. Pensa comigo, de cada 10 empresas que abrem no Brasil, 6 fecham em até 5 anos. Imagina, esse é um número expressivamente alto, né? Não é um número relativamente simples, é um número alto. Então, exige-se um cuidado maior quando se trata de financeiro da empresa. E eu quero desafiar você a se desenvolver, né? A se colocar à prova, a botar em prática aquilo que a gente vem aprendendo, ensinando, desenvolvendo, né? Coloque em prática, né? Às vezes você não vai conseguir colocar todas as melhores práticas financeiras imediatas dentro da empresa, mas se você pegar algo, um ponto de atenção e aplicar dentro da empresa, uma coisa por vez, quando você vê, você vai ter uma estrutura bacana financeira, você vai ter resultados, né? Você vai ser valorizado por isso, você vai ter o retorno que você precisa dentro da sua empresa e acaba aí sendo muito bom e gratificante. E existem 4 funções na área administrativa, falando de administração. Primeiro, nós temos o planejar, nós temos o organizar, nós temos o dirigir e nós temos o controlar. Então, essas são as 4 funções principais da administração. Planejar é a criação dos objetivos estratégicos da empresa. Organizar é o que e como fazer e quem fará, quem será o responsável. Dirigir, ele se trata muito do liderar, do motivar. E o controlar na monitoramento do desempenho, né? Não adianta nada eu criar um objetivo e simplesmente largá-lo à equipe sem um indicador, sem um acompanhamento, sem ver se eu estou no caminho certo, né? Geralmente a gente define o ponto que a gente está, o ponto atual,
identifica onde a gente quer chegar, o ponto B, e aí às vezes a gente não traça indicadores para avaliar se a gente está saindo de fato do A para o B. E aí, quando a gente percebe, a gente está em outro lugar que não era aquele que a gente tinha planejado inicialmente. Por isso que eu peço muito cuidado quando você falar aí estar trabalhando a sua administração dentro da sua empresa. Você ter esse cuidado e esse zelo em saber o seu momento atual, onde você deseja e ter os indicadores necessários para identificar se você está indo no caminho certo. Então vamos começar do começo, né? Começar do começo. Perceba um negócio. Antes de a gente falar um pouco sobre previsão, projeção de fluxo de caixa, eu queria relembrar com você alguns conceitos de fluxo de caixa. Então, para que serve o fluxo de caixa? Lembrando que o fluxo de caixa ele é o controle da entrada e da saída efetiva do dinheiro. Então, entrou dinheiro, eu registro no meu fluxo de caixa, saiu dinheiro, eu registro no meu fluxo de caixa. Ao final do dia, eu vou ter uma movimentação. E ali eu consigo avaliar a quantidade que foi movimentada e a qualidade que foi movimentada, uma vez que eu coloco em categorias as entradas quanto às saídas, eu consigo identificar com clareza a quantidade que aconteceu e a qualidade dessa informação, né? A qualidade das minhas ações no meu dia a dia. Então, para que serve? Primeiro, ele serve para monitorar a entrada e a saída de recursos financeiros dentro da empresa. Eu preciso entender como é que é essa dinâmica dentro da empresa. Imagina comigo que o fluxo de caixa é como se fosse ali o compasso, né? Onde a gente analisa os nossos batimentos cardíacos. Né? Chega um momento que sobe, momento que desce, momento que sobe, momento que desce. É a mesma coisa, entrada de dinheiro, saída de dinheiro, entrada de dinheiro, saída de dinheiro. Ao longo do tempo, eu consigo avaliar como é que está o batimento cardíaco meu, se ele está saudável, se está dentro do padrão, se eu estou atingindo as metas que eu tenho para dentro da minha empresa. Então, o fluxo de caixa ele te dá essa ideia, ele te dá essa instrução e essa direção. Para que serve o fluxo de caixa? Ele também serve para planejar e controlar o financeiro. Uma vez que eu tenho esse controle muito bem feito, eu consigo de fato planejar o que vai acontecer a partir daqui. Eu consigo identificar situações com muito mais antecedência. Por quê? Porque eu tenho histórico. Eu sei do que aconteceu. Eu sei, né? Até então, quando teve altas no meu negócio, baixas no meu negócio, que período que aconteceu isso, entre outras informações importantes. Outro motivo do fluxo de caixa, outro serventia do fluxo de caixa é a facilitação na tomada de decisão estratégica baseada em dados reais. Uma das coisas que eu mais me impressiono é que quando eu vou falar com um empreendedor de muito sucesso, né, de renome, geralmente essa pessoa ela diz o seguinte para mim: José, o meu ponto de virada foi quando as minhas tomadas de decisões no meu dia a dia eu comecei a fazer por meio de dados. A gente pega, por exemplo, ali, vamos pegar um exemplo bem interessante e recente que eu tive acesso, por exemplo, ao proprietário da pizzaria de Roma. Ele demonstrou que ele virou a chave literalmente quando ele acompanha os seus números e ele acompanha de perto. Ele me mostrou o controle dele, né, um controle bem aberto, com bastante categorias, que faz sentido para o negócio dele, e ele consegue acompanhar dali se o negócio dele está indo para a direção que ele quer ou não. Se não está indo para a direção que ele quer, lógico que ele vai pensar: o que eu tenho que fazer para sair dessa situação? E outro momento, eu também consigo, por meio do fluxo de caixa, prever possíveis déficits ou superávites de caixa, né? Então, por meio desse controle, eu começo a entender se em algum momento eu vou ter falta de dinheiro dentro da minha operação. Se eu vou ter falta ou falha dentro da minha operação, ou seja,
um saldo positivo ou negativo, eu consigo prever com bastante antecedência. Inclusive, se você tiver um planejamento bem feito, um controle bem feito, com informações reais do seu negócio, eu tenho certeza que você consegue em um planejamento de até um ano. Você consegue identificar um ano de antecedência se você vai ter fluxo de caixa positivo ou negativo. Interessante, não é? Continuando aqui, os tipos de fluxo de caixa, né? A gente tem que ter essa visualização bem clara na nossa mente. A gente tem um fluxo de caixa operacional, que elas são relacionadas àquelas atividades comerciais da empresa, né? Então, a compra com o fornecedor, né, o material de expediente, o colaborador, toda essa entrada e saída de dinheiro relacionada a isso, nós chamamos de fluxo de caixa operacional. Nós também temos o fluxo de caixa de investimento. O que que significa? É aquelas movimentações financeiras em ativos fixos ou investimento. Então, se eu for, por exemplo, né, pegar, por exemplo, e dizer assim, eu vou comprar uma máquina. Se eu tenho um planejamento de fluxo de caixa, com toda certeza e tranquilidade, eu vou conseguir descobrir ou entender a minha situação, se eu vou precisar de um empréstimo bancário, se eu vou poder alocar uma parte dos meus recursos que eu tenho no meu dia a dia, né, de fato, para comprar um equipamento, uma máquina, ou fazer um investimento em outra empresa. Então, nós chamamos esse tipo de movimentação financeira de fluxo de caixa de investimento. E é importante, e aqui vai uma dica para você, que quando você fizer, né, o seu fluxo de caixa, você divida essas informações. Você tem ali o fluxo de caixa que é só da sua operação, um fluxo de caixa que é do seu investimento, tudo aquilo que você faz de investimento, e por último, o fluxo de caixa de financiamento. O que que significa? São as entradas e saídas de recursos relacionadas a empréstimos, financiamentos e dividendos. Então, eu também faço uma terceira separação dentro do meu fluxo de caixa, que é o financiamento. Na verdade, por mais que às vezes ele cubra a parte operacional e a parte de investimento, se eu separo, eu consigo avaliar, por exemplo, se aquele empréstimo que eu peguei, aquele financiamento, está me dando retorno. Se eu deixo ele lá no meio de outras informações de operacional, investimento, eu corro o risco de não identificar com facilidade se está valendo a pena ter feito ou não aquele empréstimo, aquele financiamento, entre outras, ok? Como é que é estruturado um fluxo de caixa? De forma bem simples. Eu tenho a parte de entradas, que a gente também conhece como receitas, que nada mais é do que vendas à vista, recebimento de contas, entre outros. As entradas, ela vai depender de empresa para empresa, né? Às vezes eu tenho uma quantidade de produtos ou categorias ou itens dentro das minhas entradas que faz sentido eu ter essa informação detalhada ali, né? Se eu sou, por exemplo, dono de uma hamburgueria e eu tenho 5, 6 tipos de hambúrguer, eu posso colocar entradas por tipo de hambúrguer que eu tenho, né? Seria interessante até para a gente ver aquilo que está saindo mais ou menos, ok? Logo abaixo eu tenho as saídas, né? Que a gente também conhece como despesas. Pagamento de fornecedor, salário, imposto, tudo aquilo que sai de forma categorizada, de forma detalhada, eu tenho essa informação ali. Eu vou ter o saldo inicial, então, no início de dia eu tenho um valor já disponível dos outros dias. E aí eu tenho meu saldo inicial, aquilo que entrou durante o dia, aquilo que saiu durante o dia, e aí no final eu vou ter o meu saldo final. O fluxo de caixa, né, a estrutura dele é relativamente simples. Porém, muita gente se embanana nessa estruturação. Ela é simples, mas às vezes, dependendo da quantidade de caracteres que você tem ali no seu plano de contas, né, a quantidade de contas que você tem, isso acaba se tornando, às vezes, até monstruoso. Você concorda comigo? De fato. Então, você vai estruturar de uma forma que seja simples para uma análise, mas que também não seja tão resumida ao ponto de você não ter qualidade de informação para analisar,
ok? Então, essa daqui é uma dica preciosa, nem muito resumido e nem tão detalhado ao ponto de ser cansativo, né? Em muitas das minhas aulas eu falo, por exemplo, o caso da Ambev, o CEO, o Carlos Brito, ele tinha geralmente a necessidade de toda vez no mês fazer avaliação de indicadores. E para você ter uma noção, ele tinha uma quantidade de folhas desse tamanho para analisar de indicadores todo mês. E ao longo do tempo ele percebeu que isso era ineficaz. É muita informação para se fazer análise e tomar decisão em cima dela. Então não fazia sentido. Continuando, como é que é o controle da minha movimentação financeira? Né? Eu tenho a parte de pagamentos, então eu tenho ali aquilo que é de contas a pagar, que são os meus fornecedores, meus impostos, os gastos com as vendas, o pessoal, despesas administrativas, despesas tributárias, empréstimos, parcelamentos. Nós temos aquelas despesas também financeiras, então juros, CPMI, eu sei que não existe mais, mas aqui tem um detalhe importante, pode ser que a gente volte a ter esse tipo de imposto, né? Taxa de cobrança, entre outros. Lembrando que é interessante que quando você lança dentro do seu sistema, da sua planilha, que você separe quando você paga juros, ok? Ah, paguei um fornecedor em atraso e tem um valor de juros ali. Você não lança tudo em fornecedores, você separa essa informação. Por quê? É importante você avaliar também, porque isso é considerado desperdício. Então, toda vez que você separa essa informação, ou tem essa informação ali separadinha, quanto foi de juros, quanto foi de multa, você percebe a sua ineficiência dentro do seu processo financeiro. Então, é interessante você ter esse registro separado. Ah, do outro lado, eu tenho recebimento. Eu aqui trouxe uma estrutura que eu acho que é lógica, né? Dependendo do seu negócio, você separar o seu recebimento por tipo de entrada. Se ele é por cartão de crédito, pelo cartão de débito, em dinheiro em espécie, em cheque, em depósito e assim por diante. Então, eu tenho de um lado os pagamentos e eu tenho de outros recebimentos. Tudo isso registrado num sistema. Esse sistema pode ser um sistema em nuvem, né? Um sistema talvez em planilha. Todos sabem que eu não sou muito fã dos controles em planilha. Só relembrando um ponto importante, quando eu faço controle em uma planilha, eu tenho riscos, né? Então, se eu tenho mais de uma pessoa monitorando ou colocando, alimentando essa informação, eu corro o risco de essa pessoa simplesmente ir lá excluir uma linha, sem você perceber, sem ter um registro, sem ter um histórico disso. Isso pode, com certeza, impactar demais a sua empresa. Tudo isso registrado no sistema, ele vira um controle da movimentação financeira, ou seja, as entradas e saídas do seu sistema. Então, nós chamamos esses itens que foram pagos e recebidos como o fluxo de caixa realizado, ou seja, que ele aconteceu de fato, né? E aí a gente vai por uma consistência física, né? A gente faz aquela avaliação se no final do dia o saldo que eu tenho lá no meu controle de fluxo de caixa é realmente o que eu tenho. É importante você fazer essa avaliação, pelo menos diária, principalmente aquelas empresas que têm uma boa movimentação no seu dia a dia, né? Então, se você tem uma grande movimentação no seu dia a dia, faça essa conferência todo dia, né? Para que não haja aquele problema de chegar no final da semana ou no final do mês e o saldo que você contém lá no seu registro, no seu sistema, seja muito diferente do seu físico. E eu, como atuante nessa área, sei o como as empresas acabam tendo problemas com relação a isso, né? Já 2, 3 dias, né, que eu não faço aquela análise, depois fica um acumulado muito grande e a capacidade de se perder tranquilamente. Então aqui fica algumas dicas para você, anota aí, coloca isso no papel que é interessante você aplicar no seu dia a dia. Continuando aqui, plano de contas e classificações no fluxo de caixa. Então, o que é o plano de contas? É importante que você tenha um cuidado na hora de fazer o seu plano de contas. É o elenco de contas que você tem.
quanto de entradas, quanto de saídas. Se você quiser separar por movimentação operacional, movimentação de investimento, movimentação de financiamento, também é válido, é interessante. E aí, falando um pouquinho sobre plano de contas, né, e a sua importância, o plano de contas ela é uma ferramenta que organiza e que lista todas as contas necessárias para registrar as transações financeiras de uma empresa. Ele serve como um mapa para o registro financeiro, garantindo que todas as transações sejam categorizadas de uma forma coerente e padronizada. Observe um ponto aqui. Quando eu falo de uma forma coerente e padronizada, é importante você se atentar se você está registrando no seu financeiro as informações sempre de forma padronizada. Quando você lança, por exemplo, energia elétrica, você vai lançar a energia elétrica sempre na mesma conta todos os meses. Por quê? Dessa forma, eu consigo ver a tendência, o que está acontecendo com determinadas contas, seja na energia elétrica, seja com pagamento de fornecedores, seja com pagamento de colaboradores, seja o que for. Isso daqui impacta demais, é importante você estar ciente em relação a isso, ok? Então ele precisa ser padronizado. Se eu estou usando determinada conta para quando eu faço o pagamento, eu tenho que sempre utilizar essa conta todos os meses. Então eu sempre sugiro que você mantenha um controle disso, uma auditoria disso, né? Toda vez, uma vez por mês pelo menos, tirar ali o extrato financeiro, né, de movimentações e validar se aquilo que eu fui utilizado no mês anterior, né, como referência de conta, eu utilize novamente no próximo mês, para que de fato eu tenha controle. Se você é desorganizado na hora de lançar o fluxo de caixa, você não vai ser efetivo. Então, é importante você observar isso na hora, né, de montar o seu plano de contas, inclusive alimentá-lo. Algumas dicas práticas em relação ao plano de contas. Classificar as informações em grupos e subgrupos. Então, eu tenho aquilo que é despesa de pessoal, eu tenho aquilo que é despesa administrativa, aquilo que é despesa tributária. Então, é interessante você fazer esse tipo de classificação. Ela ajuda demais depois para analisar os grandes grupos, né? Às vezes a gente não vai ter condições de analisar conta por conta, mas por grupo já fica evidente se teve muita mudança, se não teve muita mudança, o que chama mais atenção, aquilo que não chama mais atenção. O plano de contas ele não deve ser tipo lista única de compras de um mercado, ou seja, ele tem que ter essa possibilidade de ele ser flexível, de ele poder se movimentar ali, poder acrescentar novas contas, né? Lembrando que você tem que ter um plano de contas que faça sentido. Não adianta ter um plano de contas ruim, é, que tenha detalhes desnecessários, né? Você tem que ter ali a informação mais assertiva possível. É recomendado que os itens sejam agrupados por afinidade. Então, a estruturação ela vai depender muito da necessidade de cada empresa. Se eu pegar uma hamburgueria, ela vai ter um tipo de plano de conta. Se eu pegar um hotel, ela vai ter outro tipo de plano de conta. Se eu pegar uma empresa de serviço, vai ter um outro tipo. Ah, José, então significa que você tem padrões para cada um? Na verdade, não. Por quê? Porque depende de cada empresa, né? Como é que a gente geralmente faz? A gente analisa a operação da empresa, né? Eu faço em algumas consultorias isso, né? Eu analiso a operação da empresa e através dessa operação do dia a dia, a gente monta um plano de contas que realmente faça sentido para dentro da empresa. Então é importante quando você montar o plano de contas que esse plano de contas faça muito sentido para a sua operação do dia a dia, até para que ele seja fácil na hora de lançar, né? Se ele não fizer sentido, se ele não tiver conectado com as suas informações, né? Suas informações, o seu dia a dia, de nada adianta, né? Fica um fluxo de caixa com uma dificuldade de ser alimentado, ok? Outro ponto importante, né?
A estrutura deve ser construída por níveis e subníveis, né? Ter aquela classificação geral, abaixo dela um segundo nível, um terceiro nível, se for necessário, quarto, quinto nível. É claro, né? Um fluxo de caixa ele deve ser também sucinto para que ele não fique enorme, mas ter algumas classificações são importantes, ok? Aqui está um exemplo, né, de plano de conta que você pode utilizar. Então, ali, total de saídas, aí o próximo nível, despesas com produto, aí o próximo nível, detalhe mais ainda. Matéria-prima, beneficiamento, materiais de consumo, frete, carreto e assim por diante. Ok? Aqui está um outro exemplo de plano de contas. Então, ali eu tenho entradas, receita com vendas, receita com serviço, receitas financeiras, outras entradas, e aí ali logo abaixo eu tenho saídas, né? Despesas com produtos, despesas com serviço, com pessoal, comercial e assim por diante, né? Tendo essa informação ali bem construída, bem certinha, quando você tirar o seu fluxo de caixa, ele vira uma mina de ouro. Por quê? Porque você tem a informação para analisar. E se ela está sendo bem feita, bem alimentada, isso daqui é importante que você tenha uma alimentação muito bem feita do seu fluxo de caixa, porque senão não adianta você querer fazer planejamento financeiro, não vai fazer sentido, né? A coisa nunca vai fechar, nunca vai encaixar. Então, para isso, você tem que ter um fluxo de caixa bem feito, ok? Eu vou frisar isso muito durante o curso para que você conecte essa informação bem, tá? Personalizando o seu plano de contas. Então, a personalização do plano de contas ele é essencial para refletir a natureza única de cada negócio. Cada negócio tem uma natureza única, né? Se eu for em 3, 4 hamburguerias, elas vão ter suas particularidades, elas vão ter operações, talvez até operações similares, mas sempre tem alguma particularidade, né? A cabeça do dono ela muda muito de um lugar para o outro, né? Não vou pensar que a cabeça que eu tenho aqui vai ser a mesma de lá e de outra empresa. Então é importante entender que o plano de contas, o seu fluxo de caixa, tudo isso ele precisa ser adequado para o seu negócio. Isso inclui adicionar, remover ou modificar contas para alinhar-se com as operações específicas, os produtos ou serviços oferecidos e os requisitos de relatório financeiro. Não adianta também você ter um plano de contas gigante, né? Ah, eu não utilizo um monte de conta. Limpa. É preferível que então limpe esse plano de contas, porque daí não incorre em erros de você ficar lançando no mês em um lugar, no outro mês em outro. Você foca exatamente no plano de contas que realmente você vai usar e vai alimentar. E agora a gente vai entrar na parte importante, né? Eu não vou conseguir manipular a planilha, mas eu vou mostrar o passo a passo da planilha, ok? Como é que eu faço um orçamento de caixa? Pense o seguinte: quando eu falo em orçamento, eu falo como se fosse uma bússola, né? A bússola ela serve para orientar onde eu quero estar, e aí o meu realizado com o meu orçado, né, eu tendo o meu orçado e o meu realizado, ao longo do tempo eu começo a avaliar se eu estou indo no caminho que eu quero ou não. Então é importante você olhar com muito cuidado o orçamento de caixa, que é o ponto principal que a gente quer falar durante essa aula. Está preparado? Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar sobre esse tópico importantíssimo e muitas vezes negligenciado dentro da empresa. O orçamento de caixa é uma ferramenta de planejamento financeiro que prevê o fluxo de caixa de uma empresa para um período futuro. Esse período futuro, ele vai depender de cada empresa, né? Geralmente a gente vê comum fazer um projeto, né? Uma projeção de um ano. Mas dependendo do seu negócio, faz sentido você ter ali uma projeção de 3 meses, por exemplo, de 6 meses, né? Se fizer sentido um tempo menor, ok.
E até faz sentido, sabe por quê? Deixa eu contar para você. Na época do Covid-19, que foi uma mudança realmente muito grande em boa parte das empresas, aconteceu algo interessante. Muitos especialistas em orçamento, em finanças, começaram a fazer uma orientação diferente, né? Comum que a gente escute, né, em livros de orçamento, em profissionais falando sobre projeção de um ano. Só que a projeção de um ano começa a ser muito incerto, né? Ele vai exigir muitos ajustes. Então, para que ele seja mais eficaz, seja rápido, seja prático e seja de fato efetivo, né, começou-se a trazer uma nova linha, que é o seguinte: em vez de você criar um ano, você cria 6 meses, você cria 3 meses, aí 2 meses, aí um mês também não, né, gente? Vamos projetar um pouquinho para frente. 3 meses já é um bom período, né? E talvez, ao invés de você começar fazendo uma projeção de um ano, comece fazendo uma projeção de 3 meses. Se você não tem o hábito de planejar o seu financeiro, comece com uma quantidade de tempo menor. Vai ser melhor, vai ser mais gratificante, não vai dar tanta dor de cabeça, né? Você diminui esse tempo que o temporal que você tem ali de futuro sendo avaliado, e aí você foca em fazer 3 meses, nos primeiros, depois 6 meses, até você chegar ali um ano de projeção. E o que acontece com a projeção do fluxo de caixa? Ele permite que os gestores antecipem uma necessidade de caixa. Isso daqui é importante a gente observar, que muitas vezes eu consigo tranquilamente identificar pelo planejamento financeiro, né, ou seja, com a minha projeção de fluxo de caixa, com um ano de antecedência, se vai faltar dinheiro ou não. Olha que interessante, né? Então, se a gente tivesse cuidado, essa atenção, inclusive incluindo todas as informações necessárias, eu vou ter muita informação bacana. Então, é importante você se atentar, sim, em relação a isso. E não só avaliar as necessidades de caixa, mas também planejar investimento. E é uma coisa interessante, investimento é algo que impacta muito o caixa e muitas vezes as pessoas não têm essa atenção de incluir em seu planejamento financeiro os investimentos. Então você já tem que pensar com antecedência. O que eu vou fazer daqui a 6 meses, um ano de investimento? Né? Será que eu vou comprar uma empresa? Será que eu vou comprar um maquinário? Será que. E aí você coloca essas opções, você valida que ações que você vai colocar e como isso vai impactar o seu fluxo de caixa. Então é importante você estar atento em relação a isso, ok? E também para evitar surpresas financeiras. Em que sentido? Né? Muitos especialistas financeiros pedem para que você tenha um caixa, né, um valor em caixa, de pelo menos 5 meses a sua despesa operacional. Então você calcula ali a sua despesa operacional e você pega esse valor de despesa e multiplica por 5. E eles colocam que esse é o valor ideal para ter em caixa. Porque caso aconteça algo parecido com a Covid ou com alguma situação que você não esperava, você já tem um valor aí para suprir, né, uma necessidade ou uma surpresa que venha a aparecer, ok? Então fique atento em relação a isso, ok? Se prevenir é importante a todo momento. A gente tem que ter uma visão um pouco mais pessimista quando a gente fala em orçamento, né? Não dá para ser muito otimista, né? O otimismo ele pode fazer você tropeçar tranquilamente no seu planejamento financeiro. Continuando aqui, alguns componentes chaves. Então, aqui a gente inclui as estimativas de todas as entradas de caixa, então as vendas, recebimentos de empréstimo, tudo aquilo que eu projeto como entrada de caixa e as minhas projeções de saída de caixa. Então, despesas operacionais, pagamentos de empréstimos e assim por diante, resultando num saldo de caixa previsto. Então, eu vou ter uma informação de um saldo de caixa previsto.
Quais são os benefícios de um orçamento de caixa? Primeiro, ele melhora a gestão de liquidez. Se você não sabe o que é liquidez ou já esteve numa aula minha, mas não lembra o conceito, liquidez é a capacidade da empresa de pagar. Se ela tem a capacidade de pagar, ela é uma empresa que tem liquidez. Então, suporta a tomada de decisão estratégica, facilita o controle financeiro e promove uma sustentabilidade ao negócio a longo prazo. Pensa comigo que uma das coisas mais importantes, um dos pilares de uma empresa é que ela seja durável, né? Que ela dure por muito tempo. Porém, para que ela dure por muito tempo, é necessário que ela tenha uma base bem feita, um financeiro que um fluxo de caixa que suporte essa durabilidade. Então, o planejamento ele é importantíssimo nesse momento. Continuando aqui, uma dica de sucesso: seja realista nas estimativas, né? Revise regularmente o orçamento, ajuste ele conforme necessário. Não pense no orçamento como algo engessado. Não. Você tem que ajustá-lo assim que você vê a necessidade. Não adianta deixá-lo intacto, porque senão não vai fazer sentido ter um orçamento. E mantenha reservas para imprevisto. A gente tem que estar atento a isso a todo momento, ok? E aqui ser realista é importante. Quando a gente faz o orçamento, a gente tem que respirar fundo, entender que é importante sim ser realista na hora de fazer as estimativas, ok? Então vamos começar a avaliar um orçamento de caixa. Eu vou apresentar para você um passo a passo, né? O que seria um passo a passo? Eu vou apresentar por meio de uma planilha, tá? Ela é uma planilha, depois eu posso disponibilizar para você. Se você quiser, depois entre em contato comigo lá no telefone que eu mandei esse link aqui para você. Pedindo esse material, eu posso te entregar ali essa planilha para você utilizar no seu dia a dia como base para você fazer as suas informações, ok? Então vamos lá, gente. Quando a gente vai fazer um fluxo de caixa, um orçamento de fluxo de caixa, a gente segue algumas informações. E eu vou começar falando o seguinte: você tem que ter uma estrutura de entradas e uma estrutura de saídas no seu fluxo de caixa, né? Então você tem que avaliar, em primeiro lugar, o seu plano de contas. Se ele tem detalhe suficiente, se ele também não tem detalhes demasiados, tem que ter o equilíbrio aqui, tá? Então é importante você tomar cuidado com isso. E eu vou mostrar um exemplo como se eu fosse fazer um fluxo de caixa projetado de um comércio varejista, tá? Então é importante a gente ter a primeira etapa. Qual seria a primeira etapa? A primeira etapa eu tenho que fazer a definição das previsões de vendas e de compras. Essa é a primeira parte. Previsão de vendas e de compra. Para me fazer a previsão de venda, eu tenho alguns pontos que eu posso considerar, tá? Primeiro, é o valor fornecido pelo departamento comercial. Eu vou lá no departamento comercial e peço para eles projetarem para mim quais vão ser as metas de receita deles. E aqui receita pode ser aquela receita por competência, não necessariamente aquela que vai entrar imediato para o meu caixa. Pode ser aquela de longo, né, com prazo de 30, 40 dias, só que desde que essa informação venha em detalhes para você, tá bom? Você também pode fazer uma média histórica. Só tem que cuidar com a média histórica porque a gente tem que considerar outras variáveis, né? Se a gente só olha para o passado, a gente corre o risco de não cuidar do nosso futuro de maneira certa e a gente tem uma tendência de queda, de piora. Então, você pode utilizar a média histórica desde que você avalie constantemente se faz sentido esse histórico. Outro ponto, tendência de mercado. O mercado ele aponta a todo momento tendências. Então, a pergunta que fica é: qual é a tendência do mercado? O que está acontecendo com o mercado?
como é que isso vai impactar minha receita, né? Então você tem que ter essa informação ao elaborar, né, ali as previsões de venda. Outro ponto: quais vão ser os esforços a serem empreendidos para atingimento de meta? Tem um plano de ação para que isso aconteça? É muito arriscado a gente não observar esse ponto. Às vezes eu vou ter uma ação de marketing que eu espero ter um ótimo resultado e aí eu tenho que me antecipar a isso. Como é que vai ser a minha entrada de recurso se o marketing fazer essa ação? Como é que vai ser a minha entrada de recurso se o comercial atuar dessa forma? Então eu tenho que avaliar o meu plano de ação nesse momento. Então é importante você validar essa questão. E aí a gente também tem a previsão de compras. Assim como a gente faz a previsão de vendas, as compras elas estão muito ligadas às vendas. Geralmente eu tenho um percentual pré-definido, né, em relação às minhas vendas, já ligado e conectado, eu utilizo isso. Então, posso utilizar uma previsão de compra ligado diretamente à venda, então eu tenho já um percentual que faz sentido eu considerar, e também podemos fazer outras formas, né? Se você tiver mais informações dentro do seu sistema que suporte isso, vai ser interessante, tá? No nosso exemplo, a gente vai considerar que as compras elas representam 41% das vendas. Então, qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo eu tenho ali os períodos, né? O mês 1, mês 2, mês 3 e assim por diante. Aquilo que eu tenho de previsão de venda, então aqui não necessariamente entrou no meu caixa, ok? Aqui é uma previsão de venda. Eu fui lá no meu departamento comercial, eu analisei a minha média histórica, eu avaliei a minha sazonalidade, eu avaliei todas as informações e coloquei aqui. E aí, em relação às minhas vendas, geralmente eu avaliei ali que é 41% das minhas vendas. Então eu coloquei minha venda e aí 41% seria minhas compras. Ok. Uma vez que eu definir a minha previsão de vendas e de compra, eu começo a abrir um pouco mais essa informação, onde a gente encontra na segunda aba. A gente vai olhar agora, no primeiro momento, o contas a receber das vendas realizadas a prazo. Então vamos lá. Eu estou no mês de dezembro e aí eu tenho alguns valores que eu já tenho em tese para receber. E é fato que eu vou receber. E essa informação ela vai entrar aqui. Olha só, eu coloco as minhas entradas por modalidade de cobrança. Então eu tenho convênios, eu tenho cartão de crédito, eu tenho cheque, eu tenho pré-datado. Então eu abri as entradas por meio de modalidade de cobrança. É importante que dentro do seu sistema você consiga puxar esse tipo de informação. Então, na segunda aba, eu não estou prevendo nada, né? É importante você observar isso. Em nenhum momento eu estou prevendo alguma coisa aqui. Nesse primeiro momento, nessa segunda aba, eu vou puxar no meu sistema aquilo que eu já tenho de vendas, que eu já vendi e que eu tenho uma previsão de receber quando. Então, no mês 1, está dizendo que eu vou receber, porque já aconteceu essa venda até dezembro, de R$ 58.648. No mês 2, R$ 34.199. Eu puxo essa informação do meu sistema e alimento por tipo de cobrança cada mês. Aqui no nosso exemplo, a gente viu que, né, cada mês ali ele vai diminuindo até chegar a zero. E aí você tem que ter essa informação. Ah, eu tenho já aqui projetado, né? Eu já tenho aqui vendido em 3, 4 vezes e entra já dentro desse ano que eu estou fazendo o orçamento. Então você vai incluir essa informação aqui. Terceiro passo, eu tenho que descobrir como que é a média de recebimento por tipo de cobrança. Isso daqui, ele geralmente é um histórico que eu tenho dentro do meu sistema, ou eu vou ajustar de acordo com
a minha política de crédito e aquilo que está sendo combinado junto ao comercial, ao pessoal de vendas. Então, se eu tiver essa informação bem feita, então eu tenho uma informação estratégica. Então, o que que acontece? Nesse caso aqui, né, eu puxei lá do meu sistema e eu percebi que das minhas vendas, 33,66% refere-se a dinheiro em espécie. Eu recebo em forma de dinheiro. 3,7% ele vem por meio de convênio. Eu percebi que de cartão de débito, a representação dele em percentual do total que eu recebo dentro de um mês é de 18,66%. O cartão de crédito, vale troca, vale presente, ele representa ali 42,93% e cheque pré-datado 1,68%. Ou seja, eu somando todos os tipos de modalidade de cobrança que eu tenho, eu cheguei a 100%. E eu quero desafiar você a fazer o mesmo. Você buscar o histórico que você tem no seu sistema por modalidade de cobrança e ter essa informação aqui pronta. Eu quero que você observe um ponto. Convênio, cartão de crédito, vale troca, vale cartão presente e cheque pré-datado são 3 itens que são a prazo. O dinheiro, cartão de débito, ele, quando eu vendo, imediatamente ele entra no meu caixa. Agora, o convênio, cartão de débito, cartão de crédito, eu tenho que avaliar ele dentro do prazo. Eu tenho que ver, geralmente as minhas vendas fecham em 3 vezes, em 2 vezes, em uma vez. Eu tenho que ter essa informação e esse cuidado, ok? E aí, qual seria a próxima etapa? A gente vai fazer a distribuição de valores. A gente tem, né, lá no início a gente fez o seguinte, ó, no mês 1 eu tenho previsto R$ 96.000. Então o que que eu faço? Eu vou distribuir isso conforme esse percentual que eu identifiquei. Então ali, ó, 33, 3,7, 18,66, 42 e 1,68. Todo mês aquilo que aí é só previsão. Tudo aquilo que eu tive como previsão, eu coloco aqui e eu distribuo isso conforme a modalidade de cobrança. Então aqui ele se torna prático, fica simples, fica fácil. Então basicamente aqui eu peguei o 96.000, que é aquele valor da primeira aba, e aí 33% vai em venda à vista, 3,07 vai para o convênio, 18,66 vai para cartão de débito e assim por diante. Aí você vai fazer todos os meses até o final do seu orçamento que você está elaborando. Continuando. Aí eu vou identificar os percentuais de recebimento de venda a prazo. Como é que acontece, né, daqueles itens que são de prazo, né, que eu não recebo imediatamente quando eu vendo, como é que ele é distribuído? Então eu identifiquei no meu sistema que, por exemplo, o cartão de crédito não vai entrar nada à vista. Só que 40% entra em 30 dias, 30% entra em 60 dias, 20% em 90 dias e 10% em 120 dias. E ali eu percebi que eu não tenho nada em 150 dias e nem em 180 dias. No cheque pré-datado, eu percebi que eu geralmente recebo 70% em 30 dias, 20% em 60 dias, 6% em 90 dias e 4% em 120 dias. Convênio, eu percebi que em 30 dias eu recebo 40%, 60 dias 30%, 90 dias 20% e assim por diante. Então a gente descobre como é que é distribuído essa venda a prazo. José, eu vou ter essa informação exata? Não. Mas de acordo com o histórico, você vai se aproximando de uma realidade, ok? Então é importante você identificar. José, eu não tenho um controle bem feito. Então, nesses primeiros, você vai chutando, mas depois você vai incluindo essa informação no seu financeiro, para que quando você for fazer os próximos planejamentos financeiros,
você já tem essa informação, tá bom? Continuando. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar cada modalidade que é de recebimento a prazo e eu vou distribuí-lo ao longo do período. Então aí eu peguei aqui somente a apropriação de recebimento pelo cartão de crédito. Então lembra comigo que ele geralmente ele é feito em 4 vezes e ele é distribuído em percentual. Então eu pego ali os 41.212, que refere-se àquele percentual de venda relacionado ele é aquele relacionado aos 96 mil, e aí ele diz o seguinte: as minhas vendas não tenho nada à vista, então eu pulo o mês 1. Aí eu coloco parte daquele percentual que a gente tem aqui, 40%, eu coloco no segundo mês, eu coloco 30% no segundo mês, coloco 20% no terceiro mês e eu coloco 10% no quarto mês. E assim eu vou fazendo mês a mês, considerando o período, a periodicidade dele. Lá embaixo eu coloco o seguinte: contas a receber de vendas realizadas. Então lembra daqueles itens que eu já vendi, já estão no meu controle, eu vou receber no prazo, então eu acrescento essa informação aqui também. Então aquilo que era de cartão de crédito que eu já vendi e que já está previsto de eu receber, eu acrescento nessa informação. Então aqui eu sei que dentro do meu controle, em cartão de crédito, no primeiro mês eu vou receber 50.341. No segundo mês vai ser 43.683 e assim por diante. Qual seria o outro item que eu faço venda a prazo? É o cheque pré-datado. O cheque pré-datado a gente também tem um percentual de distribuição, como a gente viu naquela aba ali, e a gente vai fazer a distribuição igual. Aqui eu tenho o percentual certinho, e aí eu vou distribuindo cada mês conforme a distribuição que eu tenho, em uma, duas, três, 4 vezes que forem necessários. Lá embaixo eu acrescento a informação do que eu já tenho de fato vendido. Então, aquilo que eu já tenho de fato vendido é simples, eu vou acrescentar essa informação e somar mês a mês. E aí eu já tenho uma informação pré-pronta. Continuando aqui, eu tenho apropriação de recebimento convênio. Então, aqui de novo, da mesma forma que eu fiz o cartão de crédito, eu fiz o cheque pré-datado, eu estou fazendo um convênio. Você vai fazer isso com todas as modalidades de cobrança que você tem, que é a prazo, que você às vezes ali faz uma divisão em uma vez, em 2 vezes, 3 vezes, você vai colocar essa informação aqui. Da mesma forma, aquilo que eu já vendi e que eu estou já esperando receber, eu acrescento essa informação aqui. Em algum momento na minha planilha, eu já botei essa informação e aí ele já vai puxar automaticamente para cá, tá bom? Continuando, aí eu vou ter o resumo das apropriações de recebimento de venda. Então, eu tenho aqui cada um certinho. José, mas eu lembro que o mês 1 era 96 mil, agora tem 108.875. É claro, eu tenho aqueles 96 mil, que era a previsão que eu tinha, mais aquele valor que eu já iria receber, porque eu já vendi. Então, eu tenho que considerar os dois, a minha previsão e aquilo que já está fechado, aquilo que já é minha venda. Fechou? Eu fiz ali. Esse daqui é só o resumo de tudo que a gente fez. Então, eu tenho mês 1, mês 2, aquilo que eu estou prevendo ter, passar de entrada no meu caixa. Tá bom? Continuando aqui. Aí eu entro no resumo de pagamento de fornecedores. Então, lá nas minhas compras que eu tinha colocado, eu coloquei 41% sobre as minhas vendas. Você lembra? Então, aqui eu vou criar uma referência. Geralmente, eu consigo em quantas vezes dividir ali as minhas compras. Então, ali eu tenho o mês seguinte, 70%. O segundo mês, 30%. Ou se eu faço tudo em 30 dias, ou se eu faço tudo em 45 dias. Você vai alimentar essa informação aqui. Por exemplo, aqui no mês 1, mês 2, mês 3 e em diante, eu coloquei que
eu tenho, nos primeiros 30 dias, eu pago 70% e depois, no segundo mês, eu pago 30%. Se você tiver outras características, você vai informar e vai preencher nesse fluxo de caixa. Você percebe que eu não preencho todas as colunas aqui. Eu preencho só aquele mês que se refere, ok? Aí eu vou puxar lá nos meus saldos daquilo que eu já tenho comprado e que eu vou pagar no futuro. Eu boto essa informação aqui também, né? Não adianta eu só usar a minha previsão. Eu tenho que também ter aquilo que já está realizado e que eu vou pagar ainda, tá bom? Então eu coloco, acrescento essa informação aqui e tá tudo jóia. Então a gente já fez a parte do recebimento e agora a gente entrou na parte do pagamento de fornecedores, tá bom? Continuando aqui, a gente tem uma parte que é importantíssima, que é o pessoal. A gente tem geralmente colaboradores e eu tenho que ter essa informação. Eu coloquei aqui uma média, né? Eu coloquei o por tipo de cargo, quantos colaboradores, o salário e o total de acordo com o número de colaboradores. E aí eu coloquei qual é o custo-benefício pessoal. Ah, eu pago farmácia todo mês, plano de saúde, prêmio, vale refeição, vale transporte. Eu boto essas informações aqui, né? Pelo menos uma média para mim ter o quanto de gasto que eu vou ter todos os meses. Continuando, agora eu abro essa informação. Quanto que é de salário? Quanto é de comissão? Comissão eu coloquei aqui, ó, 2%. Então eu pego o meu salário e coloco 2% da receita, né? Então eu boto essa informação aqui também. A base de encargos sociais, então os impostos, aqui também já vem calculado. Os encargos sociais INSS, FGTS e assim por diante. Os benefícios que eu ofereço. O 13º, então o 13º perceba que eu só vou colocar lá em novembro, dezembro, né? Porque é efetivamente a minha saída de caixa. Então eu tenho aqui o valor que eu vou ter de gasto de saída efetiva de cada colaborador, ok? Então esse daqui é um resumo, né, das minhas despesas com o pessoal. Você também aí vai acrescentar nessa planilha a sua informação de resumo pessoal. José, eu tenho muito mais colaboradores, então você vai modificar um pouco mais essa metodologia para conseguir ter esse controle um pouco melhor. Qual seria a próxima etapa? Eu vou pegar as minhas despesas operacionais e descobrir o custo padrão. Eu olho para o meu histórico, avalio ali, acrescento um percentual em cima dele de aumento que geralmente tem, e aí eu coloco aqui. Ah, quanto que mais ou menos eu gasto por mês de água? Quanto que eu gasto mais ou menos com energia elétrica, limpeza e assim por diante. Eu encontro o meu custo padrão. Então eu avalio o meu passado, identifico o que aconteceu no passado e aí eu coloco um custo padrão para cada um deles, ok? Seguindo então, eu vou ter uma aba muito importante chamada Resumo de Empréstimos Bancários. Essa parte aqui eu considero importantíssima você preencher corretamente. O que aqui eu tenho de informação? Eu pego cada empréstimo que eu tenho e eu coloco o saldo inicial, a quantidade de parcelas, o valor principal, eu separo o valor dos juros, tá? Por quê? Porque eu vou lançar os juros numa conta específica, em juros de empréstimo. Aquilo que é de fato o valor do empréstimo, eu deixo separado também, ok? Isso daqui é importantíssimo você prestar atenção. Os juros é sua despesa. A parcela que você paga, na verdade, não é sua despesa, né? Ele é uma devolução daquele valor. Basicamente é isso que você fez, ok? E ali eu boto as prestações, a quantidade de parcelas que faltam ser pagas, o valor total, e eu distribuo isso no mês um, no mês 2 e assim por diante. E aí, como eu estou falando que eu vou separar o meu principal, que é o valor que de fato eu recebi, e os juros, eu vou lançar isso na minha projeção de fluxo de caixa separado. Porque eu tenho que ter a visualização clara de quanto de juros eu estou pagando. Quanto de juros eu pago de empréstimo, quanto de juros eu pago
por exemplo, por deixar um fornecedor ali de fora no primeiro momento. Então, tudo isso precisa ser considerado e separado na hora da sua projeção de fluxo de caixa. Continuando a informação aqui eu reúno todas as informações que eu colhi até aqui. A gente fez por etapa, essa é a minha metodologia. A gente começou com os recebimentos, achamos os históricos, redistribuímos isso dentro do mês, olhamos as compras, olhamos pagamento de fornecedores, olhamos os pagamentos de colaboradores, as despesas normais do dia a dia, colocamos todas essas informações bem organizadas e aí jogamos todas essas informações num fluxo de caixa. E aí aqui a gente tem o nosso fluxo de caixa operacional, o nosso fluxo de caixa de investimento. Eu deixei já bem separadinho isso e essa informação puxada das outras planilhas. Isso daqui me dá uma visualização diferente, ok? Por isso que é importante você observar. Então, aqui, por exemplo, nessa planilha, a gente percebe que o fluxo de caixa que a gente fez até agora, né, a previsão, que no primeiro mês o saldo operacional, ou seja, minhas entradas menos as minhas saídas, deu negativo, menos 10.041,30. E aí eu tinha um saldo inicial de 29.000. Então, olha que interessante e importante a gente ter essa previsão. A gente já sabe que durante o mês eu não vou ter a quantidade de recebimento suficiente para suprir toda a minha saída. Olha que informação interessante. Eu sei que no mês 2 o valor que eu tinha de 10.000 aumentou para 20.000. Eu estou precisando 2 vezes mais do que eu precisei no mês passado. Isso já me chama atenção. Opa, o que que eu tenho que fazer? Porque nos primeiros 2 meses eu já tenho 30.000 negativo. Isso já me chama atenção. Alguma coisa precisa ser feita. Que ação que eu tenho que ser feita? Será que eu não tenho que conversar lá com o meu pessoal do comercial para ver uma meta um pouco melhor, melhorar essa meta? E aí, no terceiro mês eu tenho positivo. Ufa, que bom. Só que é o seguinte, eu tive 30.000 negativo. Eu abati só uma parte. Então eu tenho que avaliar como é que eu vou fazer isso. Será que eu vou atrás de um empréstimo? Né? O que que eu vou fazer? Percebe a importância da previsão do fluxo de caixa? O como ele me dá suporte no meu dia a dia, como ele me dá previsibilidade, é isso que eu estou convencendo você de fazer, você ter essa informação. Uma vez que você tem tudo isso bem aberto aqui, bem certinho, bem organizado na sua previsão de fluxo de caixa, o que que vai restar? Você fazer o seu controle diário. Faça isso diariamente. Por que diariamente, José? Porque dessa forma você sabe se você está chegando perto ou está longe daquilo que você previu. Então é importante você fazer essa análise diária, nem semanal. É semanal, pode até ser se a sua movimentação é baixa, mas se a sua movimentação é alta, vale a pena fazer o seu fluxo de caixa diário, né? Isso vai te ajudar demais na sua empresa a enxergar se você está chegando perto de onde você tinha previsto ou não. E se está fazendo sentido toda a previsão que você fez. Ah, José, pode ser que eu erre nos primeiros fluxos de caixa projetados? Sim, é natural que quando você for tentar fazer os primeiros fluxos de caixa, você se depare com esse problema de você não acertar em cheio aquilo. Mas você tem que entender um ponto. Embora você não acerte em cheio no primeiro momento, você tem que ir tentando, vai tentando mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, até que você acerta. Você começa a ter assertividade em seu planejamento, tá bom? Então aqui eu quero finalizar. A gente deu um amparado geral, né? Se você está querendo a planilha para usar como modelo, entender como usar, aplicar no seu dia a dia, eu sugiro para você mandar uma mensagem para mim no telefone que eu enviei a mensagem para você, e aí a gente vai liberar esse material para você, tá bom? Eu quero deixar aqui o meu
forte abraço para você, né? O meu muito obrigado, né? E se você precisar de qualquer coisa, a gente já tem, eu deixo o meu contato aqui, você tem o contato que foi enviado para você ali, a live de hoje, e fica com Deus. Até mais.